Graça e paz da parte do nosso amado Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Amados irmãos, eu sei que hoje, mais do que nunca, não vem de hoje, já vem de algum tempo atrás, mas à medida que as coisas vão se complicando no cenário mundial, mais e mais pessoas surgem, como alarmistas, colocando aí um monte de obstáculos, medos nas pessoas, terror na vida das pessoas, isso em todos os sentidos, religioso, político, econômico, Então, realmente, irmãos, vivemos os tempos trabalhosos que o apóstolo Paulo assim diz na sua palavra em 2 Timóteo capítulo 3. Isso não há dúvidas, irmãos. Tempos trabalhosos no qual nós que estamos caminhando no Senhor, somos seus servos, somos seus discípulos, somos sua testemunha nesse mundo de trevas, procurando trazer a luz de Cristo, que ela possa ser refletida através de nossas vidas, Então a gente percebe, irmãos, que muita coisa tem ocorrido nesse mundo que tem levado as pessoas ao medo, ao pavor e ao terror. O objetivo dessa mensagem, irmãos, não é isso, embora nós vamos trazer aqui algo que vai tocar muito os nossos corações. A palavra de Deus diz que nós devemos orar e vigiar. Orar, nós devemos sempre estar em oração, pois assim nos ensinou o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. E vigiar, irmãos, significa nós estar de olho, vigiando o que está ocorrendo em nossas vidas, a nossa conduta, o nosso andar e também os acontecimentos do mundo, porque afinal de contas nós não somos aqui alguém que só anda com algo vendado ou somos aqui algumas pessoas limitadas. Pelo contrário, irmãos, Deus nos deu sabedoria para sabermos distinguir os tempos, os sinais e as coisas. Então, o Espírito Santo de Deus que se derramou sobre nós e que cada um de nós que cremos no Senhor Jesus somos selados e somos habitados por esse Santo Espírito, ele nos guia por toda a verdade. Ele nos conduz à verdade e nos afasta daquilo que não é realidade, que não é verdade. Então, irmãos, nós estamos sim munidos, de provisão para enfrentar esse momento difícil, embora muitas vezes nos sentimos aí fracassados, tristes, diante de tanta coisa que tem ocorrido. Mas o fato aqui, irmãos, nesse vídeo, eu vou falar sobre na verdade, eu vou ler com os irmãos aqui uma parte importante do livro do irmão William Trotter, um material que eu já apresentei alguns tempo atrás para os irmãos aqui no canal, e que eu vou deixar de novo, irmãos, o link aqui embaixo nos comentários, tá? Para aquele que desejar baixar. É um material extenso, um material completo, é algo que realmente eu não li, não lembro de ter lido, desse meu tempo aqui que estou dedicando ao Senhor, um material tão completo, tão abrangente, tão revelador, como essa obra do irmão William Trotter, que é especificamente tratando de assuntos proféticos, irmãos. Assuntos proféticos. E eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos no seguinte fato, irmãos. Esse irmão, ele viveu de 1818 a 1865. Ele ficou pouco tempo conosco aqui, cerca de 47 anos aproximadamente. E ele deixou um trabalho muito importante para a obra do Senhor. Graças a ele, graças ao Senhor, que essa obra chegou nas minhas mãos, irmãos. Eu pude traduzi-las e pude colocar disponível aí para os irmãos baixarem e poderem fazer uso desse material, enquanto ainda há tempo de ser edificado por esse material, irmão. Porque, segundo a própria palavra de Deus, a Bíblia, o nosso livro sagrado, do qual nós não devemos nunca, jamais deixar de estudá-lo, meditá-lo, porque ele é a nossa razão, A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é aquela que nos santifica, nos lava, Aquela água que o Senhor fala lá, aquela água que nos lava é a palavra de Deus. Então, mas o Senhor deixou pessoas nesse mundo que foram preparadas por Ele, deixadas como um servo, como um vaso útil na obra do Senhor. E esse irmão aqui, com certeza, irmão, fez esse trabalho. Então está aí na descrição, nos comentários, quem quiser baixar, fique à vontade, irmão, você não vai... São 20 capítulos, 20 módulos aqui. Então, irmãos, aqui, como eu falei para os irmãos, é um irmão que veio a falecer, veio a partir para o Senhor em 1865. E o que o irmão escreveu aqui nesses textos, irmão, eu quero que você fique prestando bem atenção.
Quando o irmão escreveu algumas profecias, quando ele tirou aqui algumas, foi revelado para ele algumas coisas na palavra de que iriam acontecer segundo a própria palavra de Deus, levaram-se cerca de 83 anos para isso acontecer. Eu estou falando sobre a criação da nação de Israel novamente. Por quê, irmãos? A nação de Israel, ela foi criada novamente, né, depois de que ela ficou muitos anos, quase 2000 anos, dispersa por esse mundo, conforme a profecia do próprio Senhor Jesus Cristo e também dos profetas anteriores, né, que falaram, né, que eles ficariam sem nação, sem templo, sem local de sacrifício, sem nada. Eles ficariam sem nada, e realmente passaram durante uma boa parte do tempo sem nada, perambulando por esse mundo, espalhados por aí, sendo rejeitados, mortos e perseguidos, irmãos, pela França, pela Rússia, por tantos outros países aí. E o último país, né, a última nação que massacrou e que culminou aí na eliminação, né, de quase 6 milhões de judeus, irmãos, foi ali o Holocausto, aproximadamente em 1940, aí, com Adolf Hitler, né? Então é um povo que foi realmente perseguido, aquela maldição que eles mesmo pediram para eles mesmos, né? Que o sangue dessa pessoa, no caso do Senhor Jesus Cristo, lá no dia durante aquela interrogação com Pilatos, né, sobre a crucificação ou não, e eles falaram, né, que o sangue dessa pessoa recaia sobre nossas cabeças e sobre nossos filhos. E eles estão sobre essa maldição até hoje, irmãos. Eles crucificaram o Deus, Criador de todas as coisas. Eles crucificaram aquele que separou eles mesmos para ser o seu povo. Eles rejeitaram o seu Messias, rejeitaram o seu Senhor, seu Rei, e por isso eles quase foram eliminados da face da terra. Eles só não foram porque Deus tem um propósito para eles ainda, tem promessa para eles ainda. Eles são eleitos por causa dos pais. Então, eles vão entrar aí na próxima era, a era milenar de Cristo, né? Sendo abençoados, sendo aí o povo que vai brilhar sobre esse mundo. Mas hoje não, hoje, irmãos, eles são um povo totalmente averso à palavra de Deus, totalmente desconectados da verdade, e vão permanecer assim, irmãos, e a crise se aproxima. Então, o fato é esse que eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos. Nós estamos vendo acontecer debaixo dos nossos olhos muitas coisas aqui agora, com a tecnologia evoluída, com a ciência multiplicada, com as pessoas indo de lá para cá, conforme preveu, conforme profecia de Daniel, né, capítulo 12, dizendo que nos últimos dias as pessoas andariam de um lado para o outro e a ciência se multiplicaria. E graças a essa ciência, irmãos, que a informação está chegando a nós aí em qualquer parte do mundo. E é meio que instantâneo, né? Então, irmãos, nós estamos vendo. Agora, o irmão aqui, William Trotter, ele estava numa época, irmãos, em que nem a Revolução Industrial tinha entrado, a Revolução das Máquinas. Não havia tecnologia. E esse irmão conseguiu ver na palavra de Deus, graças ao Senhor, e deixou escrito aqui. Muito bem, irmãos, então eu vou estar lendo aqui algumas partes, né, que o irmão colocou aqui, que me chamaram a atenção, que me motivaram novamente a vir até vocês, irmãos. Aqui na página 203, nós temos assim, a profecia se estende à crise ainda futura e que se aproxima rapidamente. O poder do Império Romano ressuscitado, sob seu 8º líder satânico, dominará Jerusalém, quando os judeus forem novamente encontrados lá como o povo reconhecido da terra. E assim como seus pais se uniram ao poder romano para crucificar o verdadeiro Cristo, eles se unirão a ele para credenciar e seguir o falso Cristo, o anticristo. Aquele que veio humildemente em nome de seu pai, eles não receberam. Aquele que vem orgulhosamente em seu próprio nome, eles receberão. Sob suas asas, eles confiarão. Portanto, aí nós estamos lendo aqui Isaías 28, versículos 14 e 15. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais ou que governais este povo que está em Jerusalém. Porque dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo. Quando o flagelo dilúvio passar, não nos porque fizemos da mentira o nosso refúgio,
e debaixo da falsidade nos escondemos. Está aqui em Isaías 28, irmãos. Então vamos lá. Portanto, assim diz o Senhor Deus: também porei o juízo na linha de pesca, e a justiça no prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas inundarão o esconderijo, e a vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. Quando o flagelo de dilúvio passar, então sereis por ele, pisoteados. Tão terrível é a visitação que é descrita da seguinte forma: desde o momento em que sair, vos arrebatará, porque manhã após manhã passará, de dia e de noite, e será somente um aborrecimento entender o relato. Bom, irmãos, aqui eu não vou me aprofundar muito. O ponto-chave aqui, irmãos, é essa questão. Primeiro, o irmão William Trotter, ele escreveu esse livro quando a nação de Israel não existia ainda. Quase 2000 anos eles ficaram sem nação, sem templo, sem adoração. Estão sem templo até hoje, né? Estão sem religião até hoje, na verdade. Eles não têm como sacrificar, eles não têm como seguir aquilo que eles acreditam, né? E o fato é que a coisa já aconteceu, irmãos. Esse Estado já foi criado, aquilo que ele está falando aqui, ó, o poder do Império Romano ressuscitado. Isso aqui está acontecendo diante dos nossos olhos, irmãos. Tem algumas pessoas estudiosas que estudam as profecias, estudam o que tem ocorrido na história da igreja, e os profetas Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e eles levantam a questão de que é muito evidente, assim, tem muitos sinais de que os Estados Unidos representa, juntamente com a Inglaterra, este Império Romano revivido. Até nas cores que eles utilizam, adotam, como as cores da sua nação, a forma como eles trabalham, a forma de força bruta mesmo, de força militar, invadindo, matando, realmente é o que nós temos visto aí, irmãos. Então, muitos estudiosos apontam, esse Império Romano ressuscitado, revivido, como sendo, algo ligado aos Estados Unidos e Inglaterra. Bom, de qualquer forma, irmãos, nós temos o seguinte: quem que ajudou a restaurar e a implantar o Estado de Israel? Nós sabemos que foi a ONU, mas com a ajuda e o poderio dos Estados Unidos. E nós sabemos que tudo que Israel tem hoje de proteção diante de um mundo que é contra ela, digamos assim, os Estados Unidos protege. Vocês estão vendo essa guerra agora aí, contra o Irã. Na verdade é uma guerra entre Estados Unidos, entre Israel e Irã. Mas os Estados Unidos vai lá e faz todo o trabalho. Há uma grande cooperação, um grande acordo, esse acordo que nós entendemos aqui em Isaías, esses dois aqui, nós temos aqui as palavras do Senhor, aliança com a morte, podemos dizer isso aqui, aliança com a morte e com o inferno, são esses dois acordos aqui, acordo com o inferno e aliança com a morte. Isso fica claro, tá, irmãos? Não há dúvida com relação a isso. Então, o que chama atenção, nós temos mais alguns pontos aqui, irmãos, falando aqui também do irmão William Trotter, agora na página 206 aqui, ó, ele diz o seguinte, ó: aqui temos, continuando falando sobre o pacto, aqui temos, vamos ler um pouquinho antes até, e ele, isto é, o príncipe que há de vir, esse príncipe que há de vir, ele é esse príncipe do Império Romano revivido, tá? Firmará um pacto com muitos por uma semana, que seria 7 anos, E no meio das semanas, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oblação. Então aqui mostra que nós teremos um templo novamente aí, e nós estamos vendo todos os sinais aí da reconstrução desse terceiro templo. Nós temos tudo já pronto em Israel para esse templo, conforme diz aí a palavra de Deus. Tem os sacerdotes, tem os levitas, tem todos os utensílios do templo já pronto. Nunca se falou nisso há 2000 anos aí que se seguiu, irmãos. Você vê como nós estamos definitivamente no fim. Não se trata somente das guerras, não se trata somente dos sinais da humanidade, decadência total, uma depravação total da humanidade, decaindo cada vez mais e achando que está fazendo certo, achando que eles estão evoluindo. E quando a gente que tem os olhos de Deus, os olhos diferentes do mundo, que não somos do mundo, nós pertencemos a outra pátria, nossa pátria está nos céus. Então a gente percebe uma depravação, uma degradação total do comportamento humano das pessoas, daquilo que os valores se invertendo totalmente, que isso é um sinal do tempo do fim, irmãos, com certeza. As pessoas querendo ser mais, cada vez mais iludidas com as coisas desse mundo.
E somadas guerras, somadas pestes, pandemias, amor esfriado, soberba, ganância, orgulho, a falta, o amor entre familiares, tudo se perdendo, irmãos, tudo se perdendo. Tudo isso são fortes sinais de que estamos no fim. Mas nós temos a palavra de Deus aqui dizendo, né? Aí já estudado, né? Com base em profecias, né? Então aqui firmará um pacto. Nós temos aí, né? Tudo preparado. Falta pouca coisa para esse terceiro templo ser reconstruído. Mas nós temos aqui, irmãos, o seguinte, ó. E para a propagação das abominações. E tornará em desolação. Vou ler de novo com mais calma aqui, irmãos. E ele, isto é, o príncipe que há de vir, firmará um pacto com muitos por uma semana. E no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E para a propagação das abominações, a tornará em desolação, até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o desolado. Aqui ele está citando Daniel, né, irmãos? Profecia de Daniel. Aqui temos o pacto com a morte e o acordo com o inferno, por parte dos governantes judeus, restabelecidos em sua terra, irmãos. Olha que o irmão está escrevendo isso aqui 83 anos antes disso acontecer. E sobre a proteção do príncipe que virá. Sobre a proteção do príncipe que virá, então eles já estão sendo protegidos por esse império romano desde a época que foi criado. Nessa época já era os Estados Unidos que estava fazendo isso, irmãos. Então, o oitavo chefe satânico daquele povo, que há muito tempo destruiu a cidade e o santuário, é com ele que eles, os judeus, isto é, a massa deles, farão uma aliança por 7 anos. Restaurada a adoração, seus sacrifícios e oblações, né, sacrifícios vãos e oblações de iniquidade, voltarão a fumegar em seus altares. Mas no meio da semana o príncipe quebrará sua aliança com esse povo culpado. Ele fará cessar o sacrifício e a oblação. Em nossa última visão, ao contemplarmos esse mesmo personagem, sob o símbolo do chifre pequeno de Daniel 7, vimos que ele cuidará em mudar os tempos e a lei, e como eles serão entregues em suas mãos até um tempo, e tempos e metade de um tempo. Bom, irmãos, aqui não vou entrar na questão, essa questão de Daniel e Apocalipse. Realmente aqui exigiria muito tempo, muito estudo, não é o foco dessa mensagem. O foco dessa mensagem é mostrar a vocês, irmãos, que o irmão William Trotter viu isso há 83 anos antes da nação de Israel ser restabelecida. Eles não tinham nação por quase 2000 anos, conforme as profecias, e o próprio Senhor Jesus Cristo falou isso. Nós vemos que eles restabeleceram a sua terra. Nós vemos que eles são protegidos por essa nação poderosa, sobre as asas da abominação, asas. Aí nós temos aí o símbolo, né, de Israel, símbolo dos Estados Unidos, né, como sendo uma águia. Então a águia tem asas que estão protegendo aí aqueles que eles querem proteger. Nós estamos vendo aí o conglomerado de nações, o agrupamento sendo formado, né, muita coisa sendo formada, cumprindo-se as profecias aqui que está escrito na palavra. E o ponto-chave, irmãos, é que tudo isso que vai acontecer do templo, do terceiro templo, do levantar, né, da manifestação do anticristo, da besta, do falso profeta, tudo isso aí, irmão, só vai acontecer. O homem do pecado só vai se revelar e se manifestar quando aquele que está detendo, né, se sair do caminho. Então nós temos aí, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, né, falando que ele só vai se manifestar, né, depois que aquilo que o detém. Vamos dar uma lida aqui para a gente ver, irmãos. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Aqui, capítulo 2, versículo 6, irmão. Versão, eu estou aqui com a João Ferreira de Almeida, tá? E agora vós sabeis o que o detém. O que o detém, tá vendo? Não é aquele, é o que o detém. Para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. O mistério da iniquidade, né? Somente há um que agora resiste. Agora é um, né? Que agora resiste até que do meio seja tirado. Então nós temos um aqui que é uma pessoa que ainda resiste. Nós cremos que seja o Espírito Santo, irmãos. Isso aqui não está revelado aqui, né? Nós cremos que esse o que é a igreja do Senhor. O Espírito Santo veio para habitar
em todo crente, e todo crente é membro do corpo de Cristo. Nós compomos a igreja do nosso Senhor Jesus e somos habitados pelo Espírito Santo. E cremos que é isso que está inibindo e bloqueando a manifestação desse homem da iniquidade. Mas quando isso for tirado, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da justiça opera, e somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Irmãos, então aqui nós temos, que tudo isso está diante de nós. É momento, irmãos, de estarmos em constante vigilância e oração. É momento, irmãos, nós estamos vivendo uma época onde a cristandade ela tem se demandado para o mundo, elas têm buscado as coisas carnais e esquecendo-se das coisas espirituais. Muitos, irmãos, serão presos, serão pegos pelo laço. O laço que está destinado à iniquidade, ao mundo, à incredulidade, vai também pegar muitos dos cristãos que se dizem crentes no Senhor Jesus, mas simplesmente são professos, irmãos. Realmente eles não têm uma vida espiritual, realmente eles não têm um apego às coisas do céu, e sim estão muito apegados às coisas da terra. Então aqui, irmãos, eu gostaria de ler mais algo com vocês aqui, falando sobre isso também, continuando sobre isso aí, Aqui em Tessalonicenses também, o apóstolo Paulo falando, ele diz assim, mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Na verdade aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5 mesmo, versículo 5 aqui, irmãos, ele tem, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais. Olha só, irmão, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam de noite. Assim vai, irmão? Então, aqui nós temos essa questão, que o crente verdadeiro, aquele que está buscando o Senhor, aquele que está no Senhor, ele deve estar sempre em constante vigilância, aguardando o vir do céu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Aí nós temos aqui o que o irmão fala, olha só. Já em nossas esperanças e destinos, e no espírito de nossas mentes, filhos do dia, antes que o dia realmente irrompa no mundo adormecido. Olha só, no mundo adormecido, embriagado com suas alegrias carnais, com suas fantasias, com suas vaidades, apegado a riquezas, prazeres, comida. Você vê hoje a gastronomia cada vez se sofisticando mais. Ninguém está satisfeito mais com simplesmente se alimentar, irmãos. Eles querem ostentar, comer e criar artes em cima da comida, em criar coisas, ou seja, cada vez se ostentando mais no alimento, na casa, no vestuário, no modo de se vestir, de se comportar, no modo de falar, arrogância, soberba, querendo ser melhor que o outro, mais do que o outro. O mundo caminha para isso, para cada vez mais se afundar nesse lamaçal, irmãos. E os crentes também estão embriagados com essas alegrias carnais, crentes carnais, irmãos. Então nós teremos sido arrebatados, quando tudo isso está acontecendo, quando aquele dia se manifestar. Isso só vai acontecer 7 anos depois, que a igreja do Senhor, os verdadeiros crentes, forem arrebatados para as bodas do Cordeiro no céu, para tudo aquilo que será realizado nos céus antes da volta do Senhor, em manifestação, onde todo olho o verá. Então, irmãos, quando o Senhor voltar e romper, o dia realmente irrompa no mundo adormecido, embriagado com suas alegrias carnais, teremos sido arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Estaremos com Ele quando sua aparição infligir e subjugar seus inimigos. Aqui ele está dizendo isso, irmãos. Depois de 7 anos, quando o Senhor voltar para restabelecer o seu reino, depois que toda essa terra passar por todo esse período de engano, que o povo está querendo mesmo, a multidão está querendo, as pessoas buscam engano, elas não buscam a verdade. Você pode ver, eles até pagam um alto valor, pagam com a própria vida para serem enganadas, enquanto que a verdade está aí. As pessoas fogem daqueles que estão
com a sã doutrina, com a palavra de Deus verdadeira, genuína, simples como ela foi desde o princípio. Elas preferem acreditar nessas grandes instituições religiosas, nesses grandes pastores, salteadores, roubadores, lobos cruéis, que estão aí para tirar o couro, né? Tirar tudo que eles podem de suas ovelhas, digamos assim, né? As pessoas estão querendo isso, irmãos, querendo ostentação, prosperidade, querendo buscar aquilo que nada tem a ver com o Espírito, realmente embriagado com suas alegrias carnais. Irmão, eu espero que essa mensagem, que não foi uma mensagem de alerta, assim, no sentido de medo, no sentido de terror, de pavor, espero que essa mensagem foi no sentido de alertar os irmãos para estarem sóbrios, atentos, vigilantes e em constante oração, e que busquemos o Senhor acima de todas as coisas, e que o Senhor seja a prioridade em nossas vidas, e que esse mundo, irmãos, seja apenas um local de passagem. Estamos passando, peregrinando por aqui, não seja a nossa casa, aquilo que nós queremos plantar aqui, e ficar apegados ao que tem aqui, e que nossa pátria realmente esteja lá, nós estejamos vendo a nossa pátria no céu, na qual em breve o Senhor nos levará para lá, irmãos. Todos nós, esse grandioso dia do encontro, nossa reunião com o Senhor nos ares, aquele grandioso dia onde nós seremos transformados, aqueles que estiverem vivos nesse dia serão transformados com corpos glorificados, incorruptíveis, corpos eternos, semelhantes ao do nosso amado Senhor Jesus. Está próximo, irmãos, aquele momento do abrir e fechar de olhos. Está próximo, irmãos, aquele momento onde o próprio Senhor descerá dos céus, com alarido, com brado, com voz de arcanjo, ressoar a trombeta de Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e seremos levados juntamente com eles nos ares ao encontro com o Senhor, e estaremos para sempre com o Senhor, irmãos. Que isso nos alimente, que isso nos conforte, que seja uma esperança viva em nossos corações, e que nós busquemos nesse momento estar próximo daqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor, mas que se contentemos, irmãos, se contentemos com o Senhor, pois Ele é tudo, Ele preenche todas as coisas em nós, e através da sua palavra nos alimentemos todos os dias, nos lavemos, nos purificamos desse mundo, da imundícia desse mundo, e estejamos preparados, irmãos, para esse grande dia que em breve chegará. Talvez hoje, talvez daqui a pouco, talvez esse vídeo nem vá ao ar, irmãos, mas que seja feita a vontade do nosso Senhor. Um grande abraço a todos, meus irmãos. Espero que essa mensagem traga reflexão, traga luz aos irmãos, e que o Senhor assim nos prepare, nos ajude, nos ilumine diante de um mundo que caminha para trevas e trevas totais. Um grande abraço, meu irmão. Fica com Deus.